Estamos no município de Engenho Velho, no Rio Grande do Sul, distante 385 quilômetros da capital Porto Alegre. Uma cidade forjada pela determinação de seus pioneiros, onde cada rua conta uma história de luta e esperança. Desde a serraria que deu o nome ao município até as margens do arroio Lajeado dos Lopes, Engenho Velho é um testemunho vivo da herança cultural do Rio Grande do Sul. Aqui, a memória dos valérios e a influência italiana se entrelaçam na tapeçaria da identidade local. A preservação das tradições indígenas caigangue é outro aspecto cultural no município. Engenho Velho, uma comunidade que prospera na diversidade, buscando no desenvolvimento sustentável e na inovação os caminhos para um futuro promissor. Esse documentário é um convite para conhecer a alma de Engenho Velho, através das narrativas de quem viveu e quem vive como protagonista nesta longa jornada deste lugar especial. Eu sou Joel Carini, sou professor, atualmente sou professor do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Eu fui professor da rede estadual durante 33 anos. Comecei minha carreira em 1975 na Escola Floriano Peixoto, lá em Engenho Velho. E a partir de então, eu fui residir lá em Engenho Velho. Ao longo da minha carreira de professor, de 1990, a minha atuação se limitou à atividade docente, né? Com muito vínculo, com muita proximidade, assim, com outras áreas. Eu sou Hélio Trombetta, tenho 81 anos e participei do movimento da emancipação política de Engenho Velho, onde que se reuniu um grupo de pessoas. Começou numa festa de comunidade que nós tínhamos chance de ser município. Foi em 1991 e participei do plebiscito logo depois que foi feito o município, e dali que fomos partir para a negociação com Constantina, porque nós não tinha nada de máquina, nem operador, nada. Daí negociamos com o prefeito Walter Bonfante. Ele nos cedeu 4 máquinas, um carregador, uma patrola, uma retroescavadeira, onde que tivemos que trazer as máquinas, mas com o compromisso de trazer 4 operadores. Foi onde que nós começamos, já na primeira semana, começamos a lidar no nosso município. Mais precisamente no início da década de 90, surgiu aí a ideia da emancipação do Engenho Velho, né? Era, na verdade, um momento histórico aí, logo depois da Constituição de 88, que se abriu a possibilidade de comunidades, ainda que pequenas, de lutarem pela emancipação. Então nós tínhamos aí exemplos já na região, o exemplo da emancipação de Três Palmeiras e Trindade do Sul, municípios vizinhos aqui, mas tinha também Cerro Grande, por exemplo. E surgiu muito forte lá na comunidade a ideia de por que não emancipar Engenho Velho também. E aí a comunidade me delegou, digamos assim, né, a atribuição de ser o presidente. Fui escolhido na Assembleia lá para ser o presidente da Comissão Emancipacionista de Engenho Velho. Eu sou Catarina Piran, tenho 72 anos de idade, fiz parte da Comissão de Emancipação aqui da nossa comunidade. Foi reunido, para começar, foi reunido na escola. Daí o presidente era o professor Joel, e daí Três Palmeiras tinha se emancipado. Daí ele disse, vamos conseguir nós também. E daí nós começamos, né? Começamos a organizar para tirar recurso para a comissão levar para Brasília, para Porto Alegre. E daí nós organizava festa, nós organizava jogo, organizava baile de chope para tirar dinheiro, para conseguir, né? Que daí precisava bastante, porque eles iam, também eles não iam gastar o dinheiro deles, né? Eles
Ele dependia tudo da nossa organização. E assim foi indo, né? Até que conseguimos a emancipar. A votação também foi legal, porque a maioria da população da comunidade, as comunidades que pertencem aqui também nos ajudaram, né? Porque na hora de aprovar, todo mundo estava. E daí a gente conseguiu que eu passei casa por casa nas comunidades, para eles ajudarem. Todo mundo ajudou, ninguém negou. Isso foi uma coisa muito boa. E daí a gente arrecadou esse dinheiro e conseguimos conquistar a emancipação. Então a gente trabalhou, né, se empenhou, foi um movimento até que teve um percurso um pouco tumultuado ali, porque teve umas comunidades que se levantaram, que não queriam pertencer, porque na verdade nós tínhamos feito um mapa inicialmente bastante abrangente, então incluía inclusive ali hoje, partes do que hoje é de Constantina, partes do que hoje é de Ronda Alta. E, enfim, foi um pouco tumultuado esse processo, ou seja, não tão tranquilo quanto foi o processo de outras comunidades que conseguiram se emancipar na mesma época, ou mesmo comunidades que conseguiram se emancipar, que se emanciparam antes de Engenho Velho. Bom, enfim, mas teve uma campanha, né, bastante forte pela emancipação e mesmo depois pelo Sim, para conseguirmos a vitória do Sim. Assim eu consegui também um capital político, vamos dizer assim, né, como se diz na linguagem acadêmica, né, que permitiu que eu me transformasse num candidato potencial para prefeito. Até se levantou num primeiro momento aí a ideia de que eu poderia ser até um prefeito de consenso, mas depois houve ali alguns entraves e tal, e acabou havendo disputa, enfim. Mas eu consegui então me eleger lá o primeiro prefeito. Então eu governei Engenho Velho de 1º de janeiro de 93 até 31 de dezembro de 1996. Meu nome é Adir Antônio Zanata, sou agricultor familiar, resido na comunidade de Engenho Velho há aproximadamente 40 anos e hoje já aposentado como agricultor e contribuindo aí na comunidade, aí nas entidades locais para o desenvolvimento e para o bem-estar da comunidade, né? Porque o objetivo da gente estar aí, ter todo esse trabalho, era para que o pessoal se sentisse bem na comunidade. Final dos anos 80, aí já tinha alguns municípios que tinham sido criados e tinha oportunidade para outras comunidades se emancipar. E aí como a gente participava meio que na linha de frente das entidades, reunimos as entidades para ver o que se fazia para criar o município. Era um distrito, mas com a população que tinha e preenchia os requisitos para pleitear a emancipação, aí nós criamos uma comissão lá. Uma comissão para que essa comissão fosse atrás de documentação e depois aí o plebiscito e assim por diante lá. Mas a gente sempre, não na linha de frente, mas sempre na mobilização, na comunidade sempre participava. Eu sou Orlando Piran, tenho 72 anos, ajudei bastante na emancipação do município. Nós era o distrito do município de Constantina, só que continua a união que temos hoje aí, que tá bem, eu acho que está mais ou menos bem administrada, né? E por ser um município pequeno, nós temos um pouco de tudo, só que na época foi difícil emancipar. Foi difícil porque nós não tínhamos dinheiro, nós era da comissão das finanças com mais os colegas, nós tínhamos uma comissão que viajava para Porto Alegre, daí uma semana eles iam, não dava certo, e um outro, daí tinham que voltar, mudava todos os mapas lá, faziam um mapa aqui do município conforme eles queriam fazer, chegava lá, não dava certo, chegava aos outros municípios, tirava um pedacinho, e nós dele lutamos, pedimos dinheiro emprestado para ajudar, foi gente que ajudou nós, uns não cobraram nada, outros cobraram os juros do dinheiro. O problema foi que Três Palmeiras tinha emancipado, né? 4 anos antes de nós aqui. E daí aqui em Engenho Velho se reunimos com a intenção, na época, era
o governador era o Colares lá em Porto Alegre. E começamos a fazer uma comissão ali, começaram a botar nós para dentro, os que mais tinham estudo, né? O seu Joel, o Jacó, tinham falecido o Leonildo Santin, e eles disseram, mas vamos tentar. Chegou numa época que quase desistimos, porque nós não tínhamos recurso e não era fácil, né, na época. E daí foi o prefeito de Três Palmeiras, falecido, o Grando lá, ele deu uma mão muito grande ali e deu umas dicas, onde que conseguiu uma emancipação. Tanto o nosso movimento de emancipação, quanto outros movimentos, iam muito na direção assim, de expectativas da população. Expectativas principalmente na área rural, porque não podemos esquecer, né, que até os anos 80 existia ainda muita gente no meio rural. Depois é que, de fato, o êxodo rural se desencadeou e aí houve uma debandada do pessoal do campo. Mas até ali tinha muita gente morando no meio rural e havia demandas, né, principalmente na questão de estrada, saúde, né, educação, tá? Ao assumir, né, nós tínhamos lá o que era distrito e se transformou em cidade, que tinha uma estrutura praticamente inexistente, né? Para ter uma ideia, nós tínhamos um prédiozinho que ainda se encontra lá, que abrigava o posto de correio e um posto telefônico. E aquele prédiozinho de 4 salas foi transformado também em centro administrativo, né? Veja bem. E aí a gente foi pensando na estruturação. Então, você pensou já desde a saída na construção de um espaço para a prefeitura, foi aí que então a gente construiu o centro administrativo. Aquele centro administrativo foi construído naquela administração. Foi adquirida uma área de terras lá para colocar, enfim, parque de máquinas, para abrigar mais alguns setores, enfim, da administração, né? E se começou todo um trabalho voltado tanto para a cidade, estas e outras demandas da cidade, quanto para o interior principalmente, porque era até então, na verdade, a principal razão da luta, porque a maior parte da população vivia no campo. Valeu a pena, porque se nós não tivéssemos criado o município na época, que eu acho que foi um dos últimos que foram criados, eu não sei o que era da comunidade hoje, porque as comunidades do interior praticamente, se não acabaram, estão no fim. E aí o município, eu acho que tinha ido junto à comunidade. Mas como criamos o município e com a política do repasse do FPM para os municípios, dos 10 mil habitantes para menos com o mesmo, aí dá para a gente fazer chover aí. Eu fui indicada, né, para ser vereadora, daí me elegi, primeira vez. Ajudei bastante, muito aqui no nosso município. O desafio era fazer as estradas, né, que é principal, e a saúde. Porque depois nós tínhamos aqui o hospital, nós tínhamos o doutor Jacó Finado, que também ajudou na emancipação. E a população vinha, muita gente de fora, que nem de Liberato Salzano, vinha muita gente aqui. O médico era muito bom. E a saúde principal, né, que a gente trabalhou bastante para que a saúde continuasse, e continua ainda, porque nós hoje temos só o posto de saúde, né? O hospital não tem mais, mas assim mesmo a gente é bastante ajudado, muito. O primeiro mandato eu consegui 103 votos, e no segundo 83. Daí a gente continua ajudando, né? Pela saúde, pelas comunidades, e para que fizesse as estradas boas, que mais que o pessoal gostaria nas comunidades, né, é a estrada, porque senão não tem como sair. E assim foi. A partir de 1996, o município passou por uma enorme transformação. Os índios caigangues retomaram o direito à posse da reserva da Serrinha. Cerca de 53% da área do município se tornava reserva indígena. Os colonos brancos foram indenizados e deixaram as terras da reserva, deslocando-se para outros municípios. Na época já era vice-prefeito, o prefeito Joel Carini, que foi o presidente da emancipação, e daí ele foi
o presidente da comissão, e assim nós se reunimos de novo e resolvemos por bem que ele merecia ser o primeiro prefeito. Era para ser consenso, mas sempre tem, né, na administração, o contrário. E daí eu fui vice na primeira, e depois, no andamento ali, eu fui prefeito, depois fui prefeito reeleito. Foi onde que nós tivemos que lutar com a vinda dos índios. Ali foi uns 8, 10 anos árduos, viagem para Brasília, Porto Alegre, mas não teve volta, tivemos que aceitar os índios no nosso município. Teve um outro problema aí, né? O problema, na verdade, eu digo que foi um problema para o município, que foi a retomada da área pelos indígenas, que foi algo assim, uma justiça que acabou sendo feita para os indígenas, mas que naquele momento, principalmente, tumultuou as coisas. Não se tinha, naquele momento da emancipação, em mente ou no horizonte a ideia de se ter um município com duas comunidades diferentes, com demandas diferentes, com necessidades diferentes e que exigiam, por conseguinte, um planejamento diferente administrativo. Então eu penso que se perdeu um pouco de tempo tentando entender isso aí. Mas de fato, de outra parte, fora isso, fazendo essa ressalva, é claro que a emancipação foi bom, porque veja o que é Engenho Velho hoje e o que era quando foi feito o movimento de emancipação. Na época, então, começamos ali nós tínhamos um hospital, e hoje está desativado, ali para a saúde não estava bem. Daí começamos a colocar água potável em todo o município, lá para baixo, e luz elétrica, que não era por tudo que tinha, né? E aí foi onde que depois tiveram que deixar, os produtores tiveram que deixar para os índios, né? E fora dali foi normal, né? Com pouco recurso fizemos bastante, conseguimos um posto de saúde e começamos a fazer a prefeitura nova, que hoje está lá a prefeitura, onde que o Joel Carini, ele administrou numa subprefeitura, que era de Constantina ali. Mas já a minha primeira administração como prefeito, eu tomei posse na nova prefeitura, né? E nós conseguimos construir, terminei, eu que acabei de terminar de pagar, mas enfim, foi pro bem do público, né? Sim, valeu a pena pelo seguinte, porque o meu colégio, para mim, minha pessoa, meu colégio foi a prefeitura ali, né? Eu estudei um pouco quando servi o exército em Uruguaiana, mas senão era quase analfabeto. Mas esses 12 anos que eu fiquei ali, eu tive muito avanço nos estudos, né, também. Que a administração dê apoio, que faça como estão fazendo, que está indo muito bem. E eu, por exemplo, com essa idade, eu estou vendo que cada administração está melhorando. Pelo que eu vejo, a mensagem que eu deixo assim, que continue assim e que o povo olhe para frente, né? Que não seja um povo ordeiro e trabalhador, que nós precisamos disso. Eu acho que o desafio é de que, para aquele que está na linha de frente do município, se preocupar com o desenvolvimento e com a manutenção do município, e a juventude, eu acho que tem que ir atrás de informação, porque os velhos passam por aí, porque a vida da gente passa, e o município a gente pretende que fique. Mas para isso também tem os desafios. E a gente vê assim, pouca juventude vendo a política, que queira ou não queira, tudo se decide na política. Então o município também. E para isso a juventude tem que ver isso, porque daqui a 15, 20 anos, nós, de repente, a gente não está mais aí, né? Então esse é o desafio. Que eu deixaria que os vereadores de hoje, que continuassem fazendo o bem para todos, né? E continuassem ajudando também. E que ajudando o prefeito também, porque sem a ajuda do prefeito, né? E eu sei que o tempo que era o professor Joel, ele ajudou bastante aqui. Muito, muito, porque ele foi o primeiro prefeito. Ele e o seu Hélio era, né? Sim, a gente gostaria que eles continuassem, né, ajudando as pessoas, como estão ajudando, ainda ajudam muito, muito.
E pela saúde, pelas estradas, que agora estão fazendo asfalto, né? Eu quero dizer para a comunidade de Engenho Velho que eu me sinto orgulhoso. Eu não escondo de ninguém que eu fui professor em Engenho Velho, que eu morei no Engenho Velho, que eu tenho amigos em Engenho Velho e fui prefeito em Engenho Velho. Eu me orgulho muito disso porque é um lugarzinho hospitaleiro, acolhedor, onde eu tenho bastante amizades. Sinceramente, se tivesse que voltar a fazer tudo de novo, eu faria tudo novamente. Aprendi muito no Engenho Velho, foi lá que começou a minha carreira profissional também enquanto professor, a minha carreira acadêmica, inclusive até o próprio livro que está saindo agora sobre a história do Engenho Velho, né? Foi algo assim que foi feito graças a toda aquela experiência que eu acumulei enquanto professor lá e tal. E enquanto prefeito, foi uma experiência valiosíssima também. Embora eu não tenha expectativa de continuar na política, de voltar à política, eu penso que a experiência como prefeito foi uma experiência valiosa para a minha vida profissional, de um modo geral, enfim, né? De entender como é que se dão as relações entre as pessoas e tal. Aqui é a minha propriedade, onde que eu nasci, lidando nessas roças, nessas lavouras. Quando era desde pequeno, e hoje estou com 81 anos e estou ainda aqui. Aqui o meu ninho, onde eu nasci, e praticamente eu acho que vou morrer aqui nessa propriedade. Essa foi a primeira administração onde que eu era vice-prefeito, em 1993. Aqui, essa aqui foi a primeira minha administração como prefeito, que foi em 1997. E a minha segunda administração, de 2001 a 2004. Engenho Velho e suas narrativas, repletas de lutas e triunfos. Um legado vivo que inspira cada canto dessa terra. Que cada história contada seja um degrau na escada do progresso. E que cada desafio superado fortaleça o espírito indomável deste povo. Engenho Velho não é apenas um lugar no mapa, mas um lar que pulsa no coração de seus filhos e filhas. Com os olhos voltados para o horizonte, marchamos juntos, carregando a esperança de que as próximas páginas da história de Engenho Velho sejam escritas com a tinta da inovação, da sustentabilidade e, acima de tudo, do amor por essa terra. A história continua e ela é escrita por cada cidadão da comunidade de Engenho Velho.